A você que está acompanhando a gente online também, que o Senhor possa te alcançar nesse momento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, então abra a sua Bíblia, mesmo que seja no seu telefone, mas desativa aí as notificações do WhatsApp, do Instagram, porque agora é um momento precioso, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Capítulo 12, do versículo 1 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12, 1 ao 10. Quantas acharam? Digam amém. E diz assim a palavra do Senhor: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi fora do corpo ou no corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressadas em palavras. Coisas que nenhum homem é permitido relatar. Versículo 5. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são a minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida e ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Nem sempre a graça cura, mas em todas as circunstâncias a graça nos sustenta. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema. Fracas, porém fortes. Você pode falar para essa mulher do seu lado? Fracas, porém fortes. No mundo que a gente vive hoje, minhas irmãs, a gente fala muito sobre coragem, não é verdade? E muitas vezes, quando se fala em coragem, dentro do contexto que vivemos, se fala sobre uma força de se levantar para defender a si mesmo, né? As suas próprias convicções. Então, você tem que ter coragem para se defender, coragem para lutar pelos seus sonhos. A maioria das pessoas dessa geração enxergam coragem como uma força para defender a sua própria verdade, porque no mundo que nós vivemos não existe mais uma verdade absoluta, e sim uma verdade relativa, e cada um tem a sua própria verdade. Então, o que o mundo nos diz é: seja corajoso e lute pelos seus direitos. Né? Coragem para defender aquilo que você quer fazer do jeito que você quer fazer. Você pode, você consegue. Olhe para o espelho e veja, o poder está dentro de você. Isso não é pregado apenas nos palanques políticos, nos lugares dos coaches, mas também nos púlpitos das igrejas. Um empoderamento que se alastrou por todas as esferas da nossa sociedade. O mundo está gritando no volume máximo: seja forte, tenha coragem, se orgulhe de você mesma. Mas a pergunta que eu faço para o Espírito Santo nessa noite, eu queria que você refletisse comigo. Será que é isso que Jesus ele quer para mim e para você? Eu quero começar falando um testemunho que talvez algumas de vocês já ouviu eu compartilhando isso, mas
cabe perfeitamente na ilustração que eu quero trazer sobre o tema que nós estamos meditando nessa noite. Eu quero falar para vocês como que aconteceu o meu chamado pastoral. Desde pequena, eu sempre fui muito estudiosa. Quem é do meu grupo aqui gostava de estudar? Não é muitas pessoas, mas tem algumas, né? E eu gostava de estudar. Eu era igualzinha a Bibi. A Bibi é assim, ela chega em casa, ela pega as coisinhas dela, ela faz a lição dela. Eu não preciso pedir, ela gosta de fazer isso. E eu era assim, então desde muito pequena foi muito claro para mim que eu tinha esse prazer em estudar, em me dedicar às coisas da escola. E eu era aquela aluna que tinha orgulho de dizer que nunca fiquei de recuperação, gente. Em toda a minha carreira escolar, nunca fiquei de recuperação. E eu me orgulhava disso. Né? Aquilo, e algumas pessoas até me diziam que era a genética japonesa. Que os japoneses eles são assim, mas eu tenho para mim que não é genética, não, era esforço. E muito trabalho, porque eu era daquelas pessoas que não desistia até conseguir achar a resposta. E por causa disso, eu acabava colhendo os resultados, né, do meu esforço, do meu trabalho em tudo isso. E aí, pulando 20 anos para frente, né, para a gente não ficar muito tempo nessa história, eu agora, uma mulher casada já, vivendo num país estrangeiro, com 2 filhos já, conhecendo a Jesus, eu consegui entrar aqui numa universidade em Miami, em um curso que era muito difícil, muito competitivo de entrar, um curso de nursing aqui na FIU. E vocês sabem que qualquer curso na área da saúde é muito desafiador, é muito estudo, é muito trabalho, etc. E para você ser aceito no programa, você precisava fazer uma prova. E eu lembro que essa prova era uma prova longa, aquelas provas que duram mais de 4 horas, 5 horas. Eu me lembro que eu estava prestes a dar à luz a Caterine, a minha segunda filha, e eu fui fazer essa prova de manhã e à noite eu fui para o hospital ter a Caterine. Ou seja, sabe o que aconteceu? Eu passei na prova, fui aceita no programa. E aquilo foi um motivo de grande orgulho para mim. Poxa, eu consegui algo que é realmente difícil de alcançar. Eu fiz a prova, passei na prova, fui aprovada para o curso. E ao longo do curso eu ainda consegui um scholarship que me dava mais de $10 mil por semestre, que cobria todos os gastos dos estudos e ainda sobrava para eu não ter que trabalhar e me dedicar completamente aos estudos por causa do meu bom desempenho curricular. Enfim, estava tudo caminhando a mil maravilhas, né? Quando a gente acha que está tudo bem. E aí você pode me perguntar, Carla, você se sentia orgulhosa de tudo isso que você estava vivendo? E a resposta, não vou mentir para vocês, era sim. Você se sente orgulhosa de si mesmo, daquilo que você conquistou. Imagina, uma mulher imigrante que não tem o inglês como primeira língua, mãe de 2 crianças pequenas, sem ajuda extra, conseguir passar num curso tão concorrido e ainda, né, ganhar os recursos para poder financiar, isso tudo me trazia um grande orgulho. Eu tinha motivos para me orgulhar de tudo aquilo. Mas aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele me chamou para algo maior. Maior do que os meus próprios sonhos. E mesmo antes de eu concluir esse bacharel, 1 ano e pouco antes de eu conseguir concluir, eu tive que abrir mão dessa faculdade e me lançar em tempo integral para o pastoreio. Fiz lá uma reunião com os diretores do programa, eles disseram, você é louca? Por que você vai fazer isso? Mas como que você explica para os diretores? Deus me falou, Deus me pediu isso, enfim. Né? Eu fiz o que tinha que fazer e me entreguei, me lancei aquilo que o Senhor havia me chamado para fazer, que era pregar e ensinar a palavra de Deus. Até hoje, e por que eu estou te contando isso? Porque até hoje, quando minutos antes de eu subir num púlpito, pegar um microfone, dar uma aula, falar da palavra do Senhor, eu ainda sinto frio na barriga, ainda fico com as mãos suadas, porque esse lugar aqui, minhas irmãs, não é uma zona de conforto para mim. Talvez, se eu tivesse continuado lá na faculdade, aquele seria um lugar onde eu poderia dizer com um peito cheio, eu dou conta. Eu sempre fui uma aluna exemplar, eu sei o que eu estou fazendo. E eu poderia ter sido uma profissional muito bem sucedida, mas eu chegaria a um ponto da minha vida, acredito que eu olharia para tudo aquilo e diria, olha só o que o meu esforço me conquistou. E provavelmente aquilo encheria o meu coração de orgulho.
E aparentemente era isso que Deus queria me livrar, queria me poupar. Às vezes as pessoas me dizem, depois de uma pregação ou de uma mensagem, elas falam assim: Carla, não parecia que era você ali falando. Algumas de vocês já me disseram isso. E eu acho tão fantástico, porque exatamente isso prova a minha tese aqui. Realmente não sou eu. Eu não estou num lugar onde eu estou fazendo algo que flui naturalmente. Existe um preço a ser pago, existe uma zona de conforto que eu tive que deixar para trás. Então, realmente, quando você fala, pastora Carla, não parecia você falando, é verdade, porque não sou eu. É puramente, simplesmente pela graça de Deus. A única resposta que eu obtive diante de todas essas circunstâncias na minha vida, para concluir esse pensamento, por que Deus me tiraria de um lugar onde eu falo, olha, eu dou conta, eu consigo, né, fazer tudo o que precisa ser feito na minha própria força, para me colocar em um lugar que eu preciso depender dele constantemente, diariamente. Sabe, às vezes eu fico me perguntando, por que é tão difícil para mim? Deus poderia ter escolhido uma mulher que gosta de falar em público, que tem facilidade em fazer isso, e coisas que são tão simples para algumas, para mim é tão difícil. E eu confesso para vocês, minhas irmãs, que por muitas vezes eu questionei ao Senhor, por que o Senhor me escolheu para um lugar que eu não sei, que eu não me sinto capacitada. E a única coisa que Deus me responde em momentos como esse, é isso que Paulo nos diz aqui nesse texto. Carla, a minha graça te basta. E a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu poderia ter feito muitas coisas na força do meu próprio braço. Mas talvez eu não aprenderia a viver debaixo de uma completa e total dependência do Senhor. Hoje, quando eu vejo mulheres testemunhando aquilo que Deus falou com elas, através daquilo que eu compartilhei ou aquilo que eu fiz, em nenhum momento, minhas irmãs, diante de Deus, passa pela minha cabeça, uau, como você está sendo bem-sucedida, porque quando eu olho para mim e eu olho para os resultados do que o ministério que Deus colocou nas minhas mãos está gerando, a conta não fecha. Se eu olhar para mim e ver aquilo que Deus está fazendo através de mim, não combina. Então, nesse momento que eu ouço testemunhos e que eu vejo esse ministério frutificar, sabe para quem vai a glória? Sabe quem é engrandecido nesse momento? Somente Ele. Pois é na minha fraqueza que a força de Deus é aperfeiçoada. E era por isso, em um mundo onde eles enfatizam, você precisa ser forte, você precisa ser corajosa, você precisa fazer o que você precisa fazer, Jesus te chama assim como me chamou, para ser fraca e aprender a depender dele. A minha intenção aqui não é fazer você mudar de carreira, tá? E não tem nenhum problema de você se sentir satisfeita com a profissão que você exerce e se sentir feliz com isso. O meu ponto é te lembrar que diante daquilo que parece ser difícil para você, sabe aquele momento que você pensa, para os outros é tão fácil, por que para mim é tão difícil? E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar achando que Deus nos esqueceu, que Deus está nos negligenciando, e eu quero aqui te dizer uma boa notícia, Deus não está te negligenciando, Deus está te ensinando. Deus quer te ensinar a encontrar prazer na dependência dEle. Ele quer te ensinar a ter prazer em depender do Senhor. Todas nós aqui temos um espinhos diferentes, em diferentes áreas da nossa vida, mas esse espinho está ali, na nossa carne, com um propósito muito claro. Nos ensinar a aprender a depender de Deus. O espinho, minhas irmãs, sempre vai nos lembrar que não somos supermulheres. O espinho sempre vai nos lembrar que nós precisamos dele para tudo. Ele sempre vai nos proteger daquilo que nós chamamos de orgulho, arrogância. E a primeira mensagem, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, a dependência de Deus é o antídoto contra o orgulho do coração da mulher. O que é orgulho? Existe uma diferença entre a satisfação de você realizar algo bem feito e ficar feliz por aquilo,
e um sentimento de soberba e arrogância, falta de humildade. Em Provérbios 16:18 diz que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Quando você pensa em queda, a Bíblia nos ensina lá em Gênesis qual que foi o motivo da queda, minhas irmãs. Eu vou ler para vocês aqui em Gênesis 3, 4-6. E ali naquela conversa entre a serpente e Eva, fala assim: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que você comer do fruto, seus olhos se abrirão. E assim como Deus, conhecerão o bem e o mal. Versículo 6. E a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Qual sabedoria é essa? A sabedoria de Deus. Em outras palavras, o que é que Eva desejou? O que é que a serpente estava oferecendo a Eva? Ser como Deus. E ser como Deus significa o que para Eva naquele contexto? Aprender a viver sozinha. Eu não preciso mais de Deus. Eu sou independente aqui, sou autossuficiente. Então você percebe, né, que o orgulho, ele precede a queda, e a queda foi causada por essa vontade, esse desejo da gente viver independente de Deus. Você precisa entender isso, o orgulho de poder ser sem precisar de Deus. Onde eu quero chegar? A triste realidade é que tem muita gente aí fora que virou as costas para Deus, porque eles vivem uma ilusão de que não precisam de Deus, não é verdade? Tem muita gente que está acomodado: eu não preciso de Deus, eu trabalho, eu alcanço os meus sonhos, eu faço acontecer, para que eu preciso de Deus? São orgulhosos de tudo aquilo que conquistaram, porque fizeram com o esforço do próprio braço. A verdade nua e crua para nós é que muitas que estão aqui hoje, muitas de nós, nós só estamos aqui porque percebemos que a gente não daria conta da vida sem Ele, não é verdade? Essa é a verdade. Você está sentado aqui porque em algum momento da sua caminhada você não vai dar. Não vai dar para continuar assim. Portanto, quando Paulo fala que recebeu aquela grande revelação da parte de Deus, uma revelação grandiosa, que foi arrebatado ao terceiro céu, e era motivo, né, de criar orgulho e arrogância no seu coração, ele decide então nos revelar a forma com que Deus o guardou da sua própria arrogância. Deus não é maravilhoso? Ele tem meios de nos guardar do nosso próprio mal, daquilo que vai nos autodestruir. Por isso, minhas irmãs, se alegre com os nãos que Deus te dá. Posso ouvir um amém? Amém. Se alegre com as portas fechadas. Se alegre com as frustrações que Ele permite, porque você não tem ideia daquilo que Ele pode estar te livrando. E não estou falando te livrando de mal externo, mas daquilo que poderia crescer no seu coração e te levar longe, para longe do Pai. O mal da autossuficiência, o mal da arrogância, o mal da independência do Criador. A verdade é que se tudo tivesse ido bem nas nossas vidas, talvez a gente não estaria aqui hoje. Você já parou para pensar nisso? Portanto, se alegre nas suas fraquezas, minha irmã, porque essa foi a maneira que Deus encontrou para te trazer aqui nessa noite. Essa foi a maneira que Deus encontrou para alcançar o seu coração. Alegre-se nas suas dificuldades, porque são elas que te mantêm perto de Deus e te mantêm dependente dEle todos os dias. O texto fala que existia um mensageiro de Satanás que foi usado para esbofetear Paulo. E o que eu acho incrível aqui é a soberania de Deus em fazer com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Até o mal que é intentado contra você, Deus usa para te amadurecer, para te livrar do próprio mal dentro de você. Você consegue entender esse raciocínio? Até aquilo que supostamente foi feito para te destruir, Deus transforma em algo para te fazer fortalecer. Deus é um Deus que transforma maldição em bênção. Então, a segunda verdade que eu quero que você saia daqui e grave isso no seu coração, que a dependência de Deus te faz vencedora mesmo sofrendo. Não importa as circunstâncias, não importa quem é o inimigo
inimigo que se levante para atentar contra a sua vida, Deus é soberano para fazer com que um mensageiro de Satanás se transforme num instrumento de amadurecimento para a sua vida. E dentro desse entendimento, desse conhecimento de Deus e da sua soberania, do seu propósito divino, eu e você vivendo debaixo dessa convicção, não existe nada que possa nos impedir de continuar prosseguindo, de avançar, porque nós servimos um Deus que transforma a maldição em bênção. Então os inimigos podem se levantar, as coisas podem sim dar errado, mas eu sirvo um Deus que faz com que todas as coisas, eu disse todas as coisas, cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Mesmo sofrendo, você é uma vencedora. Mesmo vivendo coisas que você não queria ter vivido, Ele ainda te faz mais do que vencedora. Não é o fim da linha para aquelas que servem a um Deus que está acima de tudo e de toda circunstância. E eu quero que você saia daqui nessa noite com essa certeza. Você não é a esquecida, você não está sendo negligenciada. Não é, as coisas não são mais difíceis para você do que para outras. Você foi escolhida e o Senhor escolhe os seus servos bons e fiéis, um sofrimento. Então, se você está passando tribulação, se sinta privilegiada, pois essa tribulação vai te levar para um lugar que você não chegaria sozinha na sua própria força. Deus é soberano. Aquilo que Abacuque fala no capítulo 3, versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e Ele faz os meus pés firmes como o da corça. E você precisa entender que esse profeta recita um dos mais belos poemas das Sagradas Escrituras, não em um momento de paz, mas em um momento de eminente guerra. O povo de Judá estava prestes a ser dominado pela Babilônia. O cerco da Babilônia, que cercou Jerusalém por 2 anos, não entrava e não saía nada. Eles morreram de fome. Eles chegaram com tanta fome ao ponto de ter que se alimentar da carne humana daqueles que morriam. Você entende essa realidade desse profeta? Então ele não é apenas um poeta falando palavras bonitas. Ele estava vivendo algo terrível que eu e você talvez nunca vamos presenciar. Mas mesmo diante da desgraça que ele estava vendo acontecer e se aproximando do seu povo, ele é capaz de dizer: todavia eu me alegro no Senhor e exulto na salvação do meu Deus, pois Ele é a minha fortaleza. Ele faz os meus passos firmes. Quando ele fala da corça e dos passos firmes, a corça, ela subia e descia os montes. Ela é um animal forte, os seus passos são fortes. E o que o Abacuque está querendo nos ensinar é que diante dos sofrimentos, Deus, Ele pode não nos poupar, mas Ele vai nos sustentar. A graça nem sempre nos cura, mas em toda circunstância ela nos sustenta. Eu quero te dizer e eu quero liberar essa palavra para você. Você não vai morrer, você vai sobreviver àquilo que você está passando, e tudo aquilo que está acontecendo, Deus está trabalhando ao seu favor. Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer. Deus não te ausenta do sofrimento, mas Ele vai te sustentar até o fim. Deus estava ensinando o povo de Judá a depender mais uma vez dEle. Diante do domínio da Babilônia, da desgraça que houve com aquele povo, foi o cativeiro que curou o coração do povo de Israel. Porque depois que o povo de Judá voltou do cativeiro, eles nunca mais se prostraram e adoraram deuses falsos. Você sabia disso? Foi o cativeiro que curou a idolatria do povo. O espinho nos livra, nos cura do nosso próprio mal.
aquilo que Deus te diz não, aquilo que Deus decide não fazer, pode ter certeza que é um meio dele te curar, dele te libertar, dele transformar aquilo que você não conseguiria fazer na sua própria força. Todas as portas fechadas, minha irmã, guarde isso, te levarão para a única porta que importa na sua vida. Todas as portas fechadas te levam, te direcionam para a única porta que importa. E a porta é Jesus. A porta é Ele. Você precisa apenas confiar, entregar a sua angústia, deixar aqui nesse altar nessa noite e voltar para a sua casa com essa certeza: eu sirvo um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Eu sirvo um Deus que sim, permite que eu passe e ande pelo vale da sombra da morte, mas Ele está comigo. Ele não solta a minha mão. Ele me sustenta no dia mau. Ele não te poupa da luta, mas Ele vai e luta por você, minha irmã. As suas dores estão produzindo um peso de glória. A gente acabou de cantar aqui nessa canção aquilo que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 4, 7 a 12. Agora nós mesmos somos, vasos frágeis de barro, mas que contém um grande tesouro. E fica evidente, com esse grande poder de Deus, não de nós, que de todos os lados somos o quê? Pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. E pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós, e assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida. A morte para si mesmo resulta em vida, e vida abundante. O espinho, minha irmã, mata a carne, mas fortalece o espírito. Enfraquece a carne, mas você sai mais forte, com a sua fé fortalecida. Paulo, ele sofreu, e eu acredito que o espinho que ele menciona aqui, alguns vão dizer que era uma doença física, mas eu tenho para mim que eram as próprias aflições e perseguições que ele sofria. Paulo, um homem que tinha muitos motivos para se orgulhar, abriu mão de tudo, considerou como perda para servir a Jesus. E sabe o que ele ganhou com isso? Perseguição. Porque muitas vezes a gente acha que abandonar os nossos sonhos para seguir ao Senhor, a gente merece uma coroa. Mas nem sempre isso acontece. Eu abandonei a minha faculdade, agora vou servir ao Senhor e tudo que eu imaginar e sonhar deve acontecer. Não, isso não significa que a partir do momento que você diz não para a sua própria carne, você automaticamente se torna merecedora de qualquer recompensa. Paulo é um exemplo para nós disso. Ele era fariseu, ele era judeu, ele era cidadão romano, ele tinha toda a capacidade, um homem estudado. Ele abriu mão de todas essas coisas para se dedicar ao povo de Deus. E sabe o que o povo fazia com ele? O perseguia. Nessa carta, essa segunda carta aos Coríntios, é uma carta que sempre me emociona, porque esse povo que Paulo ganhou para Jesus virou as costas para ele. Te dando um pouco de contexto, esses mesmos que Paulo se dedicou para pregar o evangelho, que amou com todo o seu coração, se voltaram contra ele. Começaram a espalhar calúnias sobre o seu apostolado, e é por isso que a partir do capítulo 10, aqui da segunda carta de Coríntios, ele começa a se defender das calúnias que estavam sendo ditas contra ele. Eu até marquei aqui na minha Bíblia, só para você ter uma ideia. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, e nós estamos falando de uma igreja que foi plantada por ele, uma igreja que foi amada por ele, uma igreja que foi, que nasceu por causa dele. E sabe o que essa igreja estava fazendo com Paulo? Olha só o que diz no capítulo 10, no versículo 1. Agora eu, Paulo, não precisa abrir, senão vocês vão perder, mas só escuta o que essa igreja estava fazendo com ele. Mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente,
E duro apenas a distância quando lhes escrevo, pois bem suplico-lhes que quando eu for visitá-los não preciso ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Aqui eles estavam chamando Paulo de fraco, de que ele só tinha coragem de ser durão pelas cartas, pelo WhatsApp. Sabe aquelas pessoas que só têm coragem de falar as coisas por mensagem, mas você chega pessoalmente, a pessoa recua? E eles estavam acusando Paulo assim, esse Paulo aí escreve cartas falando um monte de coisa, mas quando chega pessoalmente ele é um homem fraco. Olha só o que diz no versículo 10. Pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e energéticas, mas em pessoa ele é fraco e os seus discursos de nada valem. Falando que Paulo dava sono nas pessoas. Quando Paulo pregava, as pessoas dormiam de tão chato que era a mensagem de Paulo. No capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, olha, eu posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Eu deixei isso claro para você. Imagina o apóstolo Paulo tendo que se justificar, dizendo, eu sei que eu não sou o melhor pregador e não sou como Apolo, mas eu tenho conhecimento, eu tenho autoridade daquilo que eu estou lhe passando. Versículo 9. E quando eu estive com vocês, eu não tinha o suficiente para me sustentar e eu não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram o que eu precisava. Eu nunca fui um peso para vocês e nunca serei. O povo estava acusando Paulo de ser um peso para eles, sendo que eles nunca deram um centavo para sustentar Paulo. Agora você imagina um homem que abriu mão de tudo que tinha para servir um povo que quando ele foi embora começou a difamá-lo, a colocar a sua reputação lá embaixo. Ele fala aqui ainda no versículo 23, esses que estão falando de mim são servos de Cristo. Eu sei que eu dou a impressão de estar louco, mas eu digo que tenho servido muito mais. Eu trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos no meu próprio povo, bem como os gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Eu tenho trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede e muitas vezes tive que ficar em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como eu sou fraco. O poder de Deus opera melhor na fraqueza. Esse homem e os seus sofrimentos não apenas mudaram todos aqueles que ele cruzou, mas até hoje continua impactando vidas. E a terceira e última lição, a dependência de Deus, ela encoraja a outros. Aquilo que Paulo viveu e sofreu e ainda assim permaneceu, não foi só para o seu próprio benefício, mas para todos aqueles que tiveram contato com o seu testemunho. Paulo não desistiu, Paulo não estava olhando para a recompensa terrena, Paulo não estava olhando para a gratidão dos homens, Paulo estava olhando para ele, e ele era suficiente. Portanto, se alguém se sentia fraco e foi ali questionar Paulo, estou fraca, estou desanimada, não aguento mais. Qual que foi a resposta de Paulo? Não, você pode, você consegue, você é forte. Não foi isso que Paulo respondeu. Paulo diria para nós hoje, é o seguinte, minha filha, deixa eu te contar um pouco da minha história. Se alegre, porque hoje você se sente fraca, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus é demonstrado. Porque as pessoas olhavam para Paulo e via tudo aquilo que ele estava fazendo e não tinha como negar. Existe algo diferente nesse homem. Qual que é a nossa reação diante da calúnia, diante da perseguição? É a revolta, é o desânimo.
Mas Paulo entendia, e ele não estava aqui se defendendo para salvar a sua imagem. Ele estava defendendo a sua reputação porque existia um evangelho que precisava ser pregado. Não era sobre defender a sua honra, era sobre defender o evangelho, porque se eles conseguissem derrubar Paulo, o evangelho não seria proclamado por todos os lugares que ele foi. E mesmo depois de tudo acontecer, Paulo, ele fala para essa igreja perdoar aquele homem que começou a espalhar essas calúnias sobre ele. E ele fala: vocês entenderam o que eu disse, esse homem se arrependeu, mas agora vocês precisam reafirmar o amor de vocês sobre ele. Não é incrível o que esse homem nos ensina nas suas fraquezas? Um homem que tinha todos os motivos para nos impressionar com as suas habilidades, ele decide nos impressionar com as suas fraquezas, com o seu nível de dependência ao Senhor. Isso, minha irmã, se aplica para a sua vida. Não é por acaso tudo que você está vivendo. Eu termino lendo aquilo que ele fala no capítulo 1 dessa mesma carta, a segunda carta aos Coríntios. Ele já começa trazendo para nós essa verdade de que através do encorajamento que ele recebeu da parte de Deus em todos esses momentos que ele sofreu, aquilo não parava nele. Ele não era uma represa, ele era um canal. Então todas as vezes que ele precisou de um encorajamento, e foram muitos, pelo que vocês perceberam aqui, aquele encorajamento não ficava com ele. Ele passava. Olha só o que ele diz no capítulo 1, a partir do versículo 3. Louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso de Deus, de todo encorajamento. Versículo 4. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos. Temos a firme esperança de que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na Ásia. Fomos esmagados, oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos. E aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. E Ele nos livrou do perigo mortal. E nos livrará outra vez. Pois nele depositamos a nossa esperança. E Ele continuará a nos livrar. Sabe esse momento que parece que você não vai sobreviver? Que você espera que tudo vai, por água abaixo. É nesse momento que você deve parar de confiar em si mesmo e aprender a confiar no Senhor. A nossa dor, ela gera testemunho, não para nós, mas para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Pois é quando sou fraca que sou forte. É quando a gente tira a mão do controle da nossa vida, finalmente tiramos a mão do controle, é que Ele tem espaço para governar. E eu termino com essa ilustração. Dizem essa história que tinha um retiro de homens e eles estavam ali passeando na praia nesse retiro, e um dos homens desse retiro decidiu ir nadar. E talvez ele não fosse uma pessoa muito habilidosa em nadar, e acabou que ele se distanciou da margem e começou a se afogar. E os seus amigos de longe começaram a ver que algo estava estranho e começaram a ver ele acenando a sua mão. E aí eles perceberam: meu Deus, ele está se afogando. E aí um dos homens que estava ali na beira da praia era um nadador profissional. Então com certeza ele conseguiria chegar ali no seu amigo que estava se afogando e salvá-lo daquele desespero.
Mas quando os outros olham para esse homem, o nadador profissional, ele está parado, só olhando. O amigo agonizando, levantando as mãos. E eles começam a questionar ele: você não vai lá salvar ele? Por que você está aqui? Vai lá salvar ele. E ele em silêncio, apenas olhando. E o homem agonizando. E ele descia, subia, até um ponto que todo mundo já estava desesperado. Que eles viram que o homem simplesmente afundou. E aí nesse momento, esse homem, o profissional, ele saiu correndo. Foi até ele, pegou ele e trouxe de volta. E aí ele explicou depois para os seus amigos: se eu fosse salvá-lo no momento que ele estava lá agonizando, ele ia matar ele e eu junto. Porque você sabe, quando alguém está se afogando, ele perde o controle. Eu precisava esperar que ele perdesse as suas forças para que eu pudesse salvá-lo. E às vezes o Senhor, Ele faz isso comigo, com você. Ele tem que esperar a gente chegar no fundo do poço, para que a gente pare de se debater, para que a gente pare de atrapalhar a obra que Ele está fazendo em nossas vidas, para que Ele finalmente possa nos carregar na sua força. É no momento que a gente perde as nossas forças que podemos ser carregadas por Ele, que pode fazer todas as coisas, minha irmã. Então talvez esse sofrimento que Ele permite, essa tribulação, essa dificuldade, não é para te matar. Quem estava olhando aquele homem esperando, estava talvez julgando, ele não se importa. E às vezes a gente pensa isso de Deus: Ele não se importa que eu estou me afogando, mas Ele está esperando o momento certo para que a força dele se aperfeiçoe. Quando você definitivamente abrir mão do controle e se entregar nas mãos do Senhor, para que Ele realize a obra que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ei, listen to this. Ouça isso. Deus, Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida, mas você está atrapalhando. Você precisa soltar o controle. Você precisa se entregar nas mãos daquele que pode te carregar no colo. Fique de pé nesse momento. Eu sei que existem mulheres muito capacitadas nesse lugar. Vocês são mulheres fortes aos olhos do mundo, mas vai chegar uma hora que você vai precisar aprender a depender do Senhor. Você vai precisar baixar a guarda. Você vai precisar deixar Ele te conduzir para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Enquanto você não tirar a mão da direção, Ele não tem autonomia para te direcionar para onde Ele quer te levar. No momento que você entender: eu não aguento mais, eu não tenho mais fôlego, é nesse momento que Ele entra em cena. É nesse momento que Ele resgata. É nesse momento que Ele estende a sua mão. Ele não vai te deixar à deriva. Ele não vai deixar você morrer. Ele está pronto para te resgatar. Ele está pronto para estender a sua mão. A gente só precisa deixar. Deixa o Senhor te salvar, minha irmã. Deixa o Senhor operar na sua vida. Deixa Ele realizar o milagre que você precisa. Saia do controle. Saia da frente. Deixa Ele fazer o que precisa ser feito. Pois é quando eu estou fraca que sou forte. Pois a força dEle se aperfeiçoa. Ele se aperfeiçoa quando eu cedo, quando eu abro mão, quando eu entrego a Ele. Levante as suas mãos e comece a pedir para o Senhor.